Em uma fração de segundos, todos ficaram assustados enquanto chamavam o nome de Henrique. Valéria perguntou a Tiago aonde Henrique tinha ido, porém o garoto disse que estava brincando com o seu cão e não havia prestado atenção. Não tinha ideia de onde o primo estava. A cada segundo que passava, Isabela e Hugo ficavam cada vez mais desesperados. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Isabela definitivamente não gostava de cães. E isso era um problema para seu sobrinho Tiago, que morava no mesmo quintal que a tia, pois o mesmo adorava cães. O filho dela, Henrique, queria ter uma oportunidade de ter um animal de estimação, mesmo que não fosse um cachorro. No entanto, a sua mãe não queria de forma alguma. O proibia de todas as maneiras possíveis. Dizia que ele só poderia ter um animal de estimação quando casasse e tivesse em sua própria casa. Hugo respeitava a escolha de sua esposa em não ter um animal de estimação em casa. Afinal, não são todas as pessoas que gostam. Mas o problema era Valéria, a irmã mais nova de Isabela, que era justamente a mãe de Tiago. Isabela e Valéria sempre tiveram uma boa amizade uma com a outra. Eram as únicas filhas de Vanessa e Igor, os seus pais. Os seus pais, Vanessa e Igor, sempre as ensinaram a se entenderem e a viverem unidas se ajudando. Felizmente, elas seguiram os ensinamentos de seus pais. É fato que ambas já brigaram bastante quando eram mais jovens. No entanto, conforme foram crescendo, as meninas aos poucos foram amadurecendo. Tinham 3 anos de diferença de idade. Isabela era a mais velha. Valéria, a filha mais nova, sempre gostou de ter contato com a natureza. Não era à toa que ela queria se tornar uma bióloga. Por consequência disso, naturalmente ela adorava animais, principalmente os animais selvagens. Valéria perdeu a conta de quantas vezes ela visitou o zoológico depois que completou 18 anos de idade, pois antes disso era um pouco mais complicado por depender de seus pais para levá-la e pagar para ela. O caso de Isabela foi o total contrário. A jovem sempre foi mais caseira. Ao invés de brincar no lado externo, preferia convidar algumas amigas para ir até a sua casa e brincar com seus brinquedos e bonecas. E quando era maior, preferia convidar as amigas para ir sair a algum lugar ou para ficar em casa conversando. Isabela não tinha nada contra os demais animais, porém, ela não gostava de cães, talvez por conta de algumas coisas que tinham acontecido no passado, como quando o cão de sua amiga mordeu toda a sua bolsa, que era super cara, ou quando um outro cão quase a mordeu quando era pequena, ou até mesmo quando o cachorro de sua mãe estragou o presente que ela daria a Hugo na época em que estavam namorando. Por essas e algumas outras razões, Isabela não queria sonhar em ter cães. Quando Isabela e Valéria se casaram, ambas foram morar de aluguel com seus companheiros e lá tiveram seus respectivos filhos Henrique e Tiago. Inclusive, os primos tinham uma boa amizade, diga-se de passagem. Todavia, quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava morar de aluguel. Isabela, Valéria e os seus respectivos companheiros já estavam preocupados com isso. Na época, 2 casas que ficavam no mesmo quintal estavam sendo vendidas. E então, Isabela teve a ideia de se juntar com Valéria e seu companheiro para comprar os imóveis. Os 4 acharam uma boa ideia depois que tudo foi conversado com calma. Porém, havia um problema. Valéria e Leonardo, seu companheiro, não tinham dinheiro suficiente nem no fundo de garantia para completar a parte deles. E assim, Isabela fez um combinado com eles 2. Ela completaria o resto e pagaria a maior parte, e em troca, nenhum dos lados poderia ter animais de estimação sem o consentimento do outro lado. Leonardo deu risada quando ouviu a proposta de Isabela. Ele não viu nenhum problema e aceitou. Valéria, por sua vez, embora gostasse de animais e da natureza, nunca havia pensado em ter um animal de estimação a não ser peixes. Sendo assim, ela aceitou a proposta da irmã. No entanto, o problema era que o pequeno Tiago gostava de cães e isso mais tarde se tornou um grande problema, pois foram várias as vezes que o mesmo deixou cães entrarem no quintal de casa para brincar com ele e sempre a sua tia enxotar o animal. Nessa época, Tiago tinha 9 anos de idade e Henrique tinha 10. Tiago estava com muita vontade de ter um cão, e nessa altura ele sabia que o obstáculo para ele ter era justamente a sua tia. Sendo assim, em um determinado dia ele implorou para que Isabela permitisse. Foram dias e mais dias de insistência, até que com muito, mas muito custo, Isabela permitiu. Porém, não queria que o cão chegasse perto dela. E assim foi. Nessa época, todos eram jovens e adoravam sair em grupo quando tinham oportunidade. Inclusive, antes de se tornarem casais, os 4 eram amigos e saíam bastante.
Como já estavam há algum tempo sem sair, Isabela programou algo diferente para eles. Primeiramente foi falar com Valéria sobre isso, que achou que seria uma ótima ideia, e por isso conversou com seu marido sobre a ideia de Isabela. No fim, todos concordaram. Resumidamente, a ideia de Isabela era que todos eles fossem acampar durante um fim de semana. Para Valéria, que era amante da natureza, isso foi música para os seus ouvidos. O único que não gostou muito da ideia foi Hugo. No entanto, Valéria convenceu o cunhado. E então se organizaram para que pudessem sair em um sábado pela manhã. Isabela ficou louca quando notou que Tiago levaria o seu cão. A mulher tentou evitar a qualquer custo, pois para ela, o cão ia estragar toda a viagem e diversão da família. No entanto, Tiago até chorou para que levassem o cão. Mesmo irritada e furiosa, Isabela aceitou. Logo eles saíram no horário combinado com os 2 carros. Apenas Valéria conhecia a região que eles haviam escolhido para acampar. O passeio mal havia começado e Isabela já ficou com medo quando eles entraram no meio da mata. O seu medo só aumentou quando Leonardo resolveu assustá-la, passando uma vareta em seu calcanhar, fazendo Isabela pensar que era uma cobra. A mulher saltou e deu um grito, o que arrancou muitos risos de todos. Finalmente, a família encontrou um lugar aconchegante para ficar. Desse modo, passaram o resto do dia brincando e conversando. O sol estava se pondo, e então Valéria sugeriu que eles preparassem as barracas. Os 3 adultos demoraram muito e voltaram toda a sua atenção para as barracas para tentar montá-las de maneira correta, pois apenas Valéria sabia montar. Por isso, demorou mais do que eles esperavam. Isabela suspirou aliviada quando eles finalmente haviam terminado. Mas logo se assustou depois que o seu marido fez a seguinte pergunta: onde está o Henrique? O coração de Isabela acelerou ainda mais quando a mesma olhou em volta e não viu seu filho. Em uma fração de segundos, todos ficaram assustados enquanto chamavam o nome de Henrique. Valéria perguntou a Tiago aonde Henrique tinha ido, porém o garoto disse que estava brincando com o seu cão e não havia prestado atenção. Não tinha ideia de onde o primo estava. A cada segundo que passava, Isabela e Hugo ficavam cada vez mais desesperados. E então, eles começaram a procurar o garoto. Leonardo sugeriu para que se separassem, mas Valéria disse que não era uma boa ideia, pois lá não havia sinal de celular. Se acontecesse algum problema, as coisas poderiam ficar ainda piores. Mesmo depois de vários minutos procurando, eles não conseguiram encontrar o garoto. Isabela estava chorando desesperada. Se arrependeu amargamente por ter tido a ideia de acamparem. Se arrependeu ainda mais por não ter dado a devida atenção ao filho. E então, o cão de Tiago começou a latir absolutamente do nada. Tiago tentou segurá-lo na coleira, porém, tamanha foi a força do cão que ele se soltou e começou a correr em determinada direção. Valéria deduziu que provavelmente ele estava farejando o cheiro de Henrique e gritou para que todos o seguissem. Sem pensar 2 vezes, todos começaram a segui-lo. Para a alegria de todos, principalmente de Isabela e Hugo, lá estava Henrique atrás de uma pedra grande, abaixado e chorando. Isabela e Hugo foram os primeiros a darem um abraço apertado no filho. Felizmente o susto passou, mas a família não tinha mais clima para continuar acampando. Desse modo, eles desmontaram as barracas, apanharam seus pertences e voltaram para casa. Durante a noite, enquanto estava deitada ao lado de seu filho Henrique o abraçando com força, Isabela pensou no quanto aquele cão havia sido fundamental para salvar o seu filho. Na verdade, sem ele, a mulher não sabia o que poderia ter acontecido e nem quis imaginar. Isabela decidiu que a partir daquele dia iria tratar melhor os cães, pois ao mesmo tempo que fazem coisas que resultam em momentos de ira do ser humano, em outros momentos até salvam a vida dos mesmos. E assim, Isabela dormiu pensando nisso e agradecendo ao cão de seu sobrinho. Como você acha que teria sido caso Tiago não tivesse levado seu cão para o acampamento? Diga nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo!